Lava Jato devolve 424 milhões de reais à Petrobras. O valor se refere ao pagamento de parcelas dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas. Empresa de turismo é condenada a pagar indenização por uso indevido de marca. A ação foi movida pela Decolar.com, que acusava a concorrente de fazer uso do nome e layout muito semelhantes. Ministério Público e OIT lançam o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Isso permite a instituições de âmbito federal e também instituições locais trabalhar com aqueles dados de modo a atender e solucionar o problema na sua localidade específica. E ainda, repassar multas para outra pessoa é fraude. Eu sou motorista auxiliar, então sempre que há multa no carro, eu transfiro para o meu nome e não do meu nome para outra pessoa. Olá, boa tarde. Boa tarde. A força-tarefa da Operação Lava Jato devolveu 424 milhões de reais à Petrobras. O valor se refere ao pagamento de parcelas dos acordos de leniência realizados com empresas investigadas e que confirmaram a participação nos desvios que ocorreram na estatal. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Então, essa quantia engloba também o que foi repatriado. Dinheiro que estava fora do país e pôde ser devolvido aos cofres da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, esses valores são parcelas de acordos de leniência que foram firmados com a empresa Technip e também com a construtora Camargo Corrêa. Um balanço do MPF aponta que desde 2015 mais de 3 bilhões de reais retornaram à estatal por meio da força-tarefa da Operação Lava Jato. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Evne. Uma operação do Exército destruiu quase 16 mil armas hoje pela manhã no Rio de Janeiro. O armamento foi recolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado. Por decisão judicial, as armas que não foram reaproveitadas pelas forças de segurança do governo foram levadas para destruição. Esta é a terceira edição da Operação Rolo Compressor e atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que determina a retirada de armas de fogo dos fóruns brasileiros. E enquanto o Exército destruiu armas, a Polícia Federal tirou de circulação um dos principais traficantes de munições de calibre restrito do Rio de Janeiro. As investigações começaram em fevereiro, quando agentes apreenderam quase 3 mil artefatos. O chefe da organização criminosa, que foi preso, abastecia criminosos no Complexo do Alemão. As munições eram utilizadas em fuzis AK-47 de traficantes que comandavam a venda de drogas na favela fluminense. E agora um alerta. Nos últimos dias, um aplicativo que mostra como as pessoas podem ficar quando estiverem mais velhas viralizou. Pois é, Rafaela, e milhões de internautas baixaram o programa sem saber que a ferramenta captura e processa dados pessoais. O Procon de São Paulo notificou a empresa responsável pelo aplicativo. Quando o assunto é segurança na hora de navegar na internet, o Bruno fica atento. Depois de ter dados pessoais obtidos sem autorização, o vendedor redobrou os cuidados na hora de usar aplicativos de celular. Às vezes chegam os links, baixe esse aplicativo sobre principalmente cartões de crédito e empréstimos também nas redes sociais, que você acaba baixando um link, que esse link ele vai copiando todos os dados do seu e-mail, que acaba fazendo compras pelo e-mail. Assim como o Bruno, qualquer internauta pode ter os dados acessados de forma ilegal. Quando isso acontece, empresas e até criminosos utilizam informações para uma série de finalidades, como, por exemplo, pegar empréstimos junto a instituições financeiras, fazer compras com cartões de crédito clonados e divulgar propagandas. O último caso de possível acesso a dados pessoais sem autorização ocorreu com este aplicativo. Ele se tornou popular em todo o mundo ao fazer uma projeção de como as pessoas ficarão quando estiverem idosas. Milhões de downloads foram feitos. Muitos internautas não sabem que o programa pode ser utilizado para acesso a informações privadas. Sabendo disso, o Procon de São Paulo notificou a empresa que desenvolveu o aplicativo e 2 empresas de tecnologia. O órgão de defesa do consumidor quer esclarecimentos sobre as políticas de coleta, armazenamento e uso dos dados dos consumidores que utilizam o aplicativo.
Nos últimos dias, a empresa responsável pelo programa incluiu um aviso aos consumidores, informando que as fotos vão ser enviadas a uma nuvem. É preciso que cada pessoa concorde com os termos para poder utilizar o aplicativo. A Europa e o Brasil já têm leis sobre o assunto. Aqui no país, entra em vigor em agosto do ano que vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que também trata do armazenamento e uso de dados pessoais. Este advogado deixa uma dica importante sobre formas de evitar o acesso às informações sem autorização. Uma delas é sempre ler os termos de uso dos aplicativos. Dentro de uma sociedade digital, a grande moeda circulante são os dados. Então, todos esses aplicativos e semelhantes, eles estão atrás dos dados do titular, dos dados do usuário. Então, nós temos que começar a perceber, a fazer a leitura dos termos de uso. Muitas vezes, esses termos de uso, ele vai apontar que tipo de informação que ele está coletando e o que é feito com essa informação. Quando você vai atravessar uma rua, você para e olha para os dois lados. Da mesma forma na internet, antes de você navegar no site, antes de você instalar um aplicativo, você tem que dar essa paradinha e olhar para os dois lados e ver que tipo de coisa que ela está pegando. E daí sim poder usufruir com segurança e divertido. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, lançou nesta quinta-feira o Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, uma ferramenta digital contra a exploração de crianças e adolescentes. O programa será alimentado e vai cruzar pesquisas e levantamentos realizados por órgãos públicos, como o IBGE, e das áreas da educação, saúde, previdência social e justiça. O objetivo é facilitar o acesso às informações e melhorar as estratégias no combate à exploração de trabalho de crianças e adolescentes. O trabalho infantil é um problema muito presente na sociedade brasileira ainda. E temos pesquisas que apontam o número de crianças e adolescentes que se encontram vivenciando essa prática tão prejudicial à sua saúde física e psicológica. Porém, nós não tínhamos ainda uma reunião desses dados, de modo que nos permitisse conhecer um pouco mais cada uma das realidades ou cada um dos problemas que nós temos que enfrentar na realidade nacional. Segundo o Ministério Público do Trabalho, entender como ocorre a exploração infantil é o começo para tirar esses jovens da situação de vulnerabilidade. Com o observatório, será possível mapear os casos por área geográfica, setor e faixa etária. Isso é o que já ocorre com os dados sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas. Isso permite a instituições de âmbito federal e também instituições locais trabalhar com aqueles dados de modo a atender e solucionar o problema na sua localidade específica. E você pode acessar a página do Observatório na internet. O endereço é esse aí que aparece na sua tela. E você vai ver a seguir a prática criminosa da transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Tem gente cobrando para isso. São os chamados hospedeiros. Em 6 meses de investigação, o Núcleo Especial do Detran de São Paulo já identificou 250 motoristas suspeitos de hospedarem pontos na CNH. Uma empresa de turismo foi condenada a pagar R$50 mil por uso indevido de marca. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar um recurso especial envolvendo 2 empresas de viagens, a Decolar.com e a Decolando Turismo. A ação foi movida pela Decolar.com, que acusava a concorrente de fazer uso do nome e layout muito semelhantes, o que poderia causar confusão e desvio de clientela. Afirmou ainda haver má-fé por parte da outra empresa, já que o registro de marca foi feito depois do registro da Decolar.com. No processo, foi pedido que a Decolando Turismo fosse proibida de usar qualquer marca com o mesmo verbo, além de danos morais e materiais pela concorrência desleal. O caso veio para o STJ, onde a relatora, ministra Nancy Andrighi, reconheceu que a Decolar.com é mais antiga, com domínio na internet e marca anteriores aos registros da Decolando Turismo. A ministra lembrou que o Comitê Gestor da Internet no Brasil prevê que os nomes de domínio que induzam terceiros a erro, desrespeitem a legislação ou violem direitos de terceiros não podem ser submetidos a registro. A relatora defendeu ainda a indenização por danos morais, como forma de reparação à ofensa à imagem, identidade ou credibilidade do titular do direito tutelado.
O voto foi seguido por todos os ministros da turma. Além de perder o domínio na internet, a Decolando terá que pagar R$50 mil de indenização para Decolar.com. A transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação é permitida desde que o dono do carro indique quem de fato cometeu a infração. Mentir e, pior, cobrar para hospedar esses pontos é crime de falsidade ideológica e dá cadeia. Controlar os pontos da CNH às vezes não é fácil. Ninguém sabe nem quantas multas a gente pega durante o ano para sair os pontos nas carteiras. Tanto faz ser 10 pontos como 40, ninguém quer levar nenhum, né? Porque toda vez que você leva, você vai ter que pagar, né? Eu sei que eu dou uma azar danada para levar multa, né? Ao atingir 20 pontos na carteira em um ano, a CNH pode ficar suspensa por até 12 meses. Mas antes, o Detran comunica o motorista sobre a punição e o condutor tem 30 dias para apresentar a defesa por escrito. Aureliano trabalha como taxista há 17 anos e no começo quase perdeu a habilitação por causa dos pontos na carteira. Eu sou motorista auxiliar, então sempre que há multa no carro, eu transfiro para o meu nome e não do meu nome para outra pessoa. Mas há motoristas que não estão nem aí com as infrações e ultrapassam, e muito, o limite da pontuação. Em São Paulo, por exemplo, condutores infratores estão transferindo os pontos da CNH ilegalmente. A prática consiste na transferência de pontos na CNH e o hospedeiro cobra para receber os pontos na carteira. Em 6 meses de investigação, o Núcleo Especial do Detran de São Paulo já identificou 250 motoristas suspeitos de hospedarem pontos na CNH. Um dos casos identificados pelo Detran paulista foi o de um feirante que recebeu R$500 e já tinha acumulado 3.315 pontos na carteira. O Detran de São Paulo investiga quando o motorista suspeito acumula 50 pontos ou mais durante um ano, quando há uma variedade de multas vinculadas a placas diferentes e à proximidade dos horários de registro das infrações. A atividade de hospedar pontos na CNH é crime de falsidade ideológica, com pena de até 5 anos de prisão e multa, e ainda cassação da carteira de motorista por 2 anos. O verdadeiro responsável pela infração também será responsabilizado. A transferência de pontos é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, desde que as informações sejam verdadeiras. O proprietário do veículo pode indicar o condutor responsável pela infração. No Distrito Federal, o Departamento de Trânsito não permite a inclusão de mais de 20 pontos em uma CNH. E isso impede a prática de hospedeiros na capital federal. Esse procedimento no Distrito Federal ele é automatizado. Quando você faz a indicação, não é só você entregar o formulário. Dentro do órgão é feita uma pesquisa, uma automatização da CNH que está sendo indicada como o possível condutor da infração. Detectado qualquer problema, não é feita a transferência e comunicada ao proprietário. E para trazer mais detalhes sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui no estúdio o advogado especialista em trânsito, Isley Dutra. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Muito boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, essa figura nova, digamos assim, ou nem tão nova, o hospedeiro, independentemente da cobrança ou não desse valor para a transferência da multa, é uma conduta criminosa? Exatamente, né? O artigo 299 do Código Penal, ele prevê, nesse caso, o elemento do tipo que caracteriza o crime é o quê? Inserir informação falsa num documento, alterando a verdade de fato juridicamente relevante, né? Então, independentemente de receber ou não, o dispositivo ele não faz qualquer ressalva a título gratuito ou mediante paga, para excluir ou não a ilicitude, né? Então, inseriu informação falsa, está caracterizado o crime tanto para o proprietário do veículo quanto para o hospedeiro, uma vez que os dois têm que assinar a declaração de condução. Quando é possível se recorrer de multas de trânsito? Por exemplo, tem casos que as pessoas, que a multa chega, está anotada a placa errada. Eu não estou nem falando das fotografias, mas às vezes pura e simplesmente da anotação. Um dos
princípios básicos da nossa Constituição é o contraditório e a ampla defesa. Então, a rigor, todas as multas, todas as infrações aplicadas são passíveis de recurso, passíveis de defesa, né? E aí o condutor, aquele que se sentir prejudicado, vai produzir suas provas dentro daquilo que a lei permite. Então, todas as multas podem ser recorridas e indicar o real infrator, desde que seja o real infrator, não seja ali uma manobra para evitar a suspensão ou a perda do direito de dirigir. Aqui no Distrito Federal, nós vimos que para evitar, né, essas manobras, que o condutor se use dessas condutas ilícitas, o Detran DF instituiu ali uma medida que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente agora, se ela pode ser instituída também em outros estados. Cada Detran tem essa prerrogativa de estabelecer regras próprias? Os Detrans, eles podem estabelecer regras próprias dentro daquilo que não afete legislação superior, como as resoluções do CONTRAN e o Código de Trânsito. No âmbito deles, naquilo que não seja contrário, ele pode regulamentar. No caso aqui do Distrito Federal, ele impôs uma limitação de 20 pontos, ou seja, aquele prontuário atingiu 20 pontos, não é mais possível inserir novas multas, inserir novas pontuações. É uma forma, mas é uma coisa que também nos preocupa, porque existem condutores que realmente ultrapassam os 20 pontos, e aí, alguém vai ser penalizado? O proprietário do veículo, ele vai ter que indicar um terceiro falsamente cometer um crime, quando na verdade quem efetivamente praticou a infração foi aquele cidadão que já tinha 20 pontos, né? Então, assim, é uma coisa que nos causa preocupação e que realmente precisa ser visto. Agora, quando falamos em termos de aplicação de multa e até da própria constatação, estamos falando do Detran. A punição ela é na esfera administrativa, só que quando falamos dessa falsidade ideológica, aí já estamos indo para a área penal. Como é que fica a punição? Seria o Ministério Público. Exatamente. Isso vai gerar um processo administrativo, como já está acontecendo no estado de São Paulo, né? Criaram uma força-tarefa para investigar isso. Isso é feito um processo administrativo. No bojo desse processo administrativo, as partes envolvidas terão direito ao contraditório, à ampla defesa, e aí ao final desse processo administrativo vai ser feita uma conclusão, né, com a decisão, e aí se ficar constatada realmente a prática do crime, o Detran comunica ao Ministério Público, né, da ocorrência da constatação, com cópia integral dos autos do processo administrativo, e o Ministério Público é quem toma a frente criminal, uma vez que é ele que cabe a legitimidade, a propositura da ação criminal e da pretensão punitiva. E como é que funciona em relação a multas na esfera federal, estadual? Se eu estou em outro estado, a minha placa é do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, enfim. Os Detrans se comunicam? Exatamente. A base hoje ela é unificada, né? A questão de ser federal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, ou estadual, como os DRs ou Detrans, é praticamente a mesma. Só muda ali questão de via. Às vezes você está numa rodovia federal, um agente autuador um agente federal, mas o tipo previsto no Código de Trânsito ele é sempre o mesmo. Ele se aplica tanto à autuação estadual como à autuação federal e, da mesma forma, vai ser concedido o direito de defesa, enfim. Agora, a infração cometida num outro estado, ela é remetida para o estado de origem do prontuário do condutor, para que lá ele responda, ele se defenda, enfim. O motorista infrator, então, não tem como fugir da fiscalização, né? Doutor Gilei, muito obrigada pela presença mais uma vez. Uma boa tarde. Uma ótima tarde. Sempre ao dispor. E no próximo bloco, o mercado de embalagens que atrai a atenção dos consumidores. Olha aí, ele parece hipnotizado pelas embalagens. Checa uma por uma. Tribunal Superior do Trabalho reconhece o direito à justiça gratuita de um ex-vendedor de pneus desempregado. Inicialmente, o benefício havia sido negado ao profissional. Até a entrada em vigor da reforma trabalhista em 2017, o benefício da justiça gratuita era garantido aos empregados que recebessem salário igual ou inferior ao dobro do salário mínimo. Aqueles que declarassem não estar em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família também tinham o direito reconhecido.
Com a redação dada pela Lei 13.467, a condição para ter acesso à justiça gratuita mudou. Agora, para ter direito, o empregado precisa receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E é necessário ainda comprovar a insuficiência de recursos. Não basta apenas fazer uma declaração nesse sentido. A discussão sobre o direito à justiça gratuita envolveu um ex-vendedor de pneus de São Paulo. Ele chegou a ser condenado em primeiro grau a pagar custas de um processo aberto por ele contra a empresa que o havia contratado. A condenação ao pagamento de R$ 688 veio depois que a reclamação trabalhista foi extinta sem julgamento de mérito, porque ele não indicou o novo endereço da empregadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, manteve a condenação ao pagamento das custas processuais. O TRT considerou que a reclamação foi ajuizada sob a vigência da reforma trabalhista e, assim, caberia ao empregado provar que estava enquadrado nas novas exigências para ter acesso à justiça gratuita. Mas na 5ª turma do TST, o entendimento foi outro. O relator, ministro Breno Medeiros, observou que a cópia da carteira de trabalho do ex-vendedor indica que durante o contrato com a empresa, a última remuneração dele foi inferior ao teto máximo da Previdência. Dessa forma, para o ministro, o empregado demonstrou a insuficiência de recursos exigida pela nova lei. Por unanimidade, a 5ª turma do TST reconheceu o direito à justiça gratuita do ex-vendedor de pneus. Uma concessionária de transporte ferroviário vai ter de indenizar um maquinista que conduzia trens por no mínimo 8 horas ininterruptas. A decisão é da 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, havia negado a indenização ao profissional. Entendeu que o dano moral não ficou configurado, pois as circunstâncias do trabalho seriam inerentes à função de maquinista. O profissional trabalhou por quase 20 anos na concessionária. Na reclamação trabalhista, ele alegou que tinha de ficar permanentemente junto ao painel de comando das locomotivas e que não podia nem mesmo sair para fazer refeições ou ir ao banheiro. Para ele, um tratamento vexatório, desumano e humilhante. Em defesa, a empresa sustentou que era permitida a parada para que o empregado utilizasse os sanitários mediante comunicação prévia. Disse ainda que há várias instalações sanitárias nos principais trechos operados pelo maquinista, além dos pontos em que era realizada a limpeza das locomotivas. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A 6ª turma concluiu que, de acordo com o entendimento do TST, a impossibilidade de alimentação, repouso e satisfação das necessidades fisiológicas é suficiente para a caracterização do dano moral. Para a turma, além de resultar em ofensa à dignidade e à integridade física do empregado, a conduta evidencia a negligência da empresa em relação às medidas de higiene e saúde. Por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso e arbitrou o valor da indenização ao maquinista em R$ 15 mil. Consumidor consciente é aquele que se preocupa até com a embalagem do produto na hora da compra. E para atrair mais consumidores, o mercado de embalagens teve que dar um grande salto de qualidade. Veja agora na reportagem especial de Leonardo Ferreira. As embalagens podem ser feitas de plástico, vidro, papel, aço, madeira ou alumínio. Cada produto requer uma proteção diferente para não estragar durante a distribuição. No caso dos alimentos, as embalagens servem também para que eles não fiquem expostos à luz solar. Por exemplo, garantindo um prazo maior de validade. Cada produto tem os seus agentes de decomposição que a embalagem precisa minimizá-los. Então, por exemplo, um produto gorduroso, ele não pode ter contato com a luz. Isso, a luz acelera a sua decomposição. Para proteger os alimentos e atrair consumidores, o mercado de embalagens deu um grande salto de qualidade. Nesse crescimento, ele passou a ser um item importante para chamar a atenção dos consumidores. Nas últimas décadas, esse foi o papel principal da embalagem. Até o de proteção diminuiu, não é que desapareceu. Mas o centro foi exatamente a questão de chamar a atenção para o seu produto. Para ele não ser mais um chocolate na estante, seria então um chocolate diferente, um chocolate que tem um apelo visual melhor. Uma compra que poderia ser rápida para o Felipe demora mais tempo. O motivo? Olha aí, ele parece hipnotizado pelas embalagens, checa uma por uma. A gente chega na empresa igual essa aqui,
Quando a gente vê a embalagem de cara, se for bonita, a gente já compra pela embalagem. Talvez nem o produto seja tão importante como a embalagem. A psicologia explica essa relação entre o consumidor e as embalagens. Quando elas não são bonitas nem atraentes, as pessoas têm a tendência de construir uma imagem negativa da marca ou de um produto específico. Aí deixam de comprar. É por isso que as empresas investem pesado em uma boa apresentação. As embalagens se transformaram em uma vitrine para os nossos olhos. E na hora da compra, o que acontece na maioria das vezes é um jogo de sedução. E quando a embalagem é sofisticada, bonita, tem gente que faz de tudo para não jogar fora, né, dona Maria Madalena? Depende da embalagem, entendeu? Eu guardo porque eu gosto de embalagem. Embalagem diz muita coisa no presente. Em tudo que você recebe de presente, você vem com a embalagem, né? E a embalagem é sempre guardada lá em casa. Assim como muitos brasileiros, dona Maria Madalena associa as embalagens a uma espécie de banco de memórias afetivas. Pode ser uma pessoa, uma lembrança de viagem, um momento especial. Mas agora a gente quer saber dela para onde vão as embalagens quando ficam velhas ou estragadas. Aí depois vai parar descartável, no lixo. Infelizmente. É uma pena mesmo, dona Maria. Até porque cerca de 40% das embalagens são feitas de plástico. Material reciclável que pode voltar várias vezes para a indústria, mas que na prática isso pouco acontece. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Excelente final de semana. Fique agora com o programa Refrão. Uma boa tarde. Tchau.